Estamos de volta com a terceira parte do nosso módulo 7 de Físico-Química, Eletroquímica e Estudo das Pilhas. Nós estamos aprendendo como balancear reações de oxirredução pelo método do íon elétron. Já vimos como balancear em meio ácido e agora vamos aprender como balancear em meio básico ou alcalino. Já digo para você que, em geral, os alunos acham mais difícil balancear em meio básico. Vou te dizer logo por quê. Mas não se preocupe, que eu vou ensinar dois métodos para que o balanceamento em meio básico, o alcalino, seja tão simples como o balanceamento em meio ácido. Mas por que que, em geral, os alunos encontram mais dificuldade para balancear em meio alcalino? Porque veja bem, para você, em meio alcalino, balancear os átomos de oxigênio, você acrescenta água, do mesmo jeito no meio ácido. Então, para cada átomo de oxigênio, você vai colocar uma molécula de água. Ok? Ok, Alexandre? Igualei os átomos de oxigênio. Em meio ácido, para balancear os átomos de hidrogênio, a gente acrescenta H+, fim de papo. Só que em meio básico, você tem que acrescentar hidroxila. Só que tem um problema. Depois que você tiver balanceado o oxigênio, colocando água, quando você for balancear o hidrogênio, você tem que colocar hidroxila. Só que quando você acrescenta o hidroxila, você está acrescentando também oxigênio. Dessa maneira, você desbalanceia o oxigênio. Então, o aluno fica feito um doido. Ele balanceia o oxigênio, aí quando vai balancear o hidrogênio, coloca hidroxila, balanceou o hidrogênio, desbalanceando o oxigênio. Aí ele fica feito um louco, tentando colocar água e hidroxila, muitas vezes meio que aleatoriamente, até conseguir. Se for uma prova, bate logo o nervosismo e ele não consegue. Né? Então, essa é uma dificuldade realmente, porque quando você balanceia o oxigênio colocando água, quando você vai balancear o hidrogênio colocando hidroxila, você desbalanceia o oxigênio. Só que tem uma saída para isso. Eu vou te mostrar duas saídas para isso. Então, esse não vai ser um problema que você vai ter. Balancear em meio alcalino para você será tão fácil quanto balancear em meio ácido. Agora, diga-se também de passagem que é muito mais comum e frequente em provas balanceamento de reações de oxirredução pelo método íon elétron em meio ácido. Mas se cair em meio básico, repito, para nós será tão fácil quanto balancear em meio ácido com as duas saídas que eu vou te dizer. Com certeza eu não vou te deixar à míngua balanceando o oxigênio e depois desbalanceando quando acrescentar hidroxila. Isso não vai acontecer com você. Ok? Então vamos para as regrinhas, recapitulando aqui. Nós vamos usar agora hidroxila e água, e não H+ e água, porque agora o meio é básico ou alcalino. Primeira dica para você se livrar daquele problema de quando balancear o oxigênio colocando água e for balancear o hidrogênio colocando hidroxila, você acaba desbalanceando também o oxigênio, porque a hidroxila tem, além de hidrogênio, tem oxigênio. Primeira dica. É uma dica muito boa. Se você não quer mais na frente aprender a dica 2, essa já resolve o seu problema. Qual é a dica? Você pode balancear inicialmente as reações como se fosse em meio ácido. Ainda que seja em meio básico, alcalino, balanceie em meio ácido. Porque balancear em meio ácido é impossível errar. Porque você balanceia o oxigênio colocando água. E quando vai balancear o hidrogênio, coloca H+. Finalmente, não tem mais esse negócio de desbalancear. Mas Alexandre, ele está pedindo em meio básico, eu vou balancear em meio ácido. Isso mesmo, faça em meio ácido. Só que depois você vai transformar aquela semi-reação que está balanceada em meio ácido para meio básico. É muito fácil fazer isso. Basta você, entre aspas, neutralizar os íons H+. Se tiver 8H+ nos reagentes, você vai acrescentar 8 hidroxilas nos reagentes e 8 hidroxilas nos produtos, para que você não desbalanceie a reação acrescentando a mesma quantidade de hidroxila nos reagentes nos produtos. Quando você somar 8H+ com 8 hidroxila, fica 8H2O. E ainda vão sobrar 8 hidroxilas lá nos produtos. Desse modo, agora o balanceamento está feito em meio básico e não em meio ácido. Se você não entendeu, fique tranquilo, porque eu apenas dei uma pincelada inicial. Nós vamos ver em exemplos. É isso que eu estou querendo dizer. Os íons H+ podem então ser, entre aspas, neutralizados ao se adicionar um número igual de íons hidroxila
em ambos os lados da equação, porque dessa forma você não vai desbalancear a equação que já está balanceada em meio ácido. Quando você cancelar o H, quando você somar H+ com H- fica água. E ainda vai sobrar hidroxila de um dos outros lados, ou dos reagentes ou dos produtos. Dessa maneira, a reação agora vai ficar balanceada em meio básico, ok? Vamos para um exemplo. Nós vamos balancear essa reação aí, ó, que é aquela reação de oxidação do manganês que a gente fez em meio ácido. Vamos transformar em meio básico, tá certo? Vou fazer essa brincadeirinha aqui. Se eu te pedisse, balanceie agora essa reação em meio básico. Ela está balanceada em meio ácido. O que é que você vai fazer? Ora, se tem 8H+ do lado dos produtos, eu tenho que neutralizar esses 8H+. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 8 hidroxilas do lado dos produtos e do lado dos reagentes. Por que dos dois lados? Para não desbalancear a reação. Só que tem um detalhe. Quando eu for somar 8H+ com 8H-, vai ficar 8H2O. E aqui ainda vão sobrar 8 hidroxilas do lado dos reagentes. Dessa forma, ela estará balanceada em meio alcalino. Pois vamos somar 8 hidroxilas de um lado e 8 hidroxilas do outro. 8H+ com 8H-, 8H2O. E aí, eu acrescentei 8H2O do lado dos reagentes. Só que dá para simplificar agora a água, porque tem 8H2O nos produtos e 4H2O nos reagentes. Simplificando 8 com 4, sobram 4 moléculas de água lá do lado dos produtos. Pessoal, está aqui a semi-reação de oxidação do manganês 2+, se transformando em permanganato, em meio ácido. Está aqui a semi-reação de oxidação do manganês 2+, transformando em permanganato, em meio básico. Veja que agora não tem mais H+. Não tem mais H+ e água, como era em meio ácido. Tem água e hidroxila. Pode contar, um manganês. 8 oxigênios, 4. Com 4, 8 oxigênios. 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Carga dos reagentes, 8 negativas. Com 2 positivas, 6 negativas. Uma negativa com 5 negativas, 6 negativas. Então pronto. Alexandre, gostei. Para mim já é o suficiente. Eu balancei em meio ácido, porque é impossível errar. E com essa brincadeirinha de neutralizar os H+, rapidinho eu transformo em meio básico. Então já está resolvido o teu problema. Ok? Só que eu também vou ensinar uma outra regra, que não precisa balancear em meio ácido para depois passar para meio básico. É uma regra que você já balanceia direto em meio básico. Essa regra, ela é simplesmente espetacular. Eu já acho essa regra muito boa. Você não vai mais ficar minguando, desesperado, balanceando e desbalanceando a reação cada vez que acrescentar hidroxila. Né? Tá resolvido o teu problema. Mas eu ainda tenho uma regra que eu guardo em chaves de ouro, porque ela realmente é muito legal. Você já pode, se alguém disser, você só sabe assim, não. Eu também sei balancear já direto em meio básico. Qual é a saída? Minha dica número 2. Você vai balancear o oxigênio usando água. Tranquilo. É isso aí. Depois que você balancear o hidrogênio colocando água, você tem que colocar do lado que você precisa de hidrogênio, hidroxila. Eu sei, Alexandre, mas só quando eu colocar hidroxila para balancear o hidrogênio, eu vou estar desbalanceando o oxigênio. Tem uma regra para você evitar isso. Qual é a regra? Você adicionar simultaneamente para cada hidrogênio que você precisar, água de um lado e hidroxila do outro. Porque o que é que acontece, pessoal? Vamos lá. Se eu acrescentar água de um lado e hidroxila do outro, o oxigênio eu não estou desbalanceando, porque é um de um lado e um do outro. Então o oxigênio que já está balanceado não vai ser desbalanceado. E hidrogênio de um lado e 2 do outro. Então, na verdade, eu estou acrescentando um hidrogênio. E um hidrogênio do lado que eu estou acrescentando água. Então, para cada hidrogênio que você vai precisar, você vai acrescentar simultaneamente hidroxila de um lado e água do outro. Se eu precisar de 2 hidrogênios do lado dos produtos, o que é que eu faria? Eu acrescentaria 2 hidroxilas nos reagentes e 2 águas nos produtos. Porque aí eu vou estar acrescentando 2 hidrogênios do lado dos produtos. Do lado que você acrescenta água,
é do lado que você está acrescentando hidrogênio. Vamos lá, se você entendeu. Eu quero agora 7 águas, eu estou precisando de 7 hidrogênio nos produtos. Como é que eu colocaria 7 hidrogênio nos produtos? 7 hidroxila nos reagentes e 7 H2O nos produtos. Eu estou acrescentando 7 hidrogênio nos produtos. Quer ver? Veja. 7 oxigênios, 7 oxigênios. Não está mexendo no oxigênio. 7 hidrogênio com 14 hidrogênio. Então você está acrescentando 7 hidrogênio do lado dos produtos. E se você quiser acrescentar hidrogênio do lado dos reagentes, é só trocar. Coloca água do lado do reagente e hidroxila do lado do produto para cada hidrogênio que você precisar. Desse jeito agora, você está acrescentando hidrogênio do lado dos reagentes. Desse jeito aqui, colocando água nos produtos, você está acrescentando hidrogênio do lado dos produtos. Então, beleza? Essa é uma regra show de bola. Para cada hidrogênio que você precisar, você acrescenta simultaneamente água e hidroxila. É lógico que depois vai ficar água se repetindo de um lado e do outro, você simplifica. Hidroxila de um lado e do outro, você simplifica. Ok? Mas essa é a saída para não ter problema de ficar balanceando e desbalanceando e não ter que fazer primeiro em meio ácido para depois passar para meio básico. E detalhe aqui, hein? Se fosse numa prova de específica e você for usar a regra 1 de balancear em meio ácido, depois balancear em meio básico, você na prova não vai mostrar o balanceamento em meio ácido e depois você passando para meio básico, não. Você já coloca lá semi-reação em meio básico. Esse balanceamento em meio ácido e depois passar para meio básico é só no teu rascunho. Porque o examinador, e eu, mais da metade da minha vida é sendo professor. Comecei muito cedo. Então, quando eu pegasse uma prova de específica para corrigir, né, muitas vezes, no caso de vestibulares, dezenas de provas. Dezenas não. Centenas e às vezes milhares de provas. Né? Dezenas é quando você está em sala de aula. Um vestibular são milhares de provas. Né? E o cara vê ali, está pedindo em meio básico, o cara vê o cara colocando H+, ele nem olha mais, ele já arrisca. Né? Então você faz aquilo no teu borrão, balanceia em meio ácido, passa para meio básico e coloca no lugar da resposta da prova em meio básico. O cara está pedindo em meio básico. Isso aí é apenas um artifício que você usou, fazer em meio ácido e depois passar para meio básico. Ok? Mas, quem gostar da dica 2, Alexandre, eu achei espetacular a dica 2. Eu não vou me enrolar nela, não. Ok. Mas caso se enrole, use a dica 1, que ali também é impossível de se enrolar. Né? Então vamos lá. Já fizemos 2 exemplos em meio ácido, vamos fazer um exemplo em meio básico, que é suficiente para você dizer que aprendeu realmente como balancear reações de oxirredução pelo método íon eletro em meio ácido e em meio alcalino. Quer que a gente balanceie essa reação? Em meio básico, em meio alcalino. Primeira coisa, ver quem está se oxidando, ver quem é que está se reduzindo. O cromo, ou crômio, ele tem carga aqui, ó, 3+. E aqui vai ser, esse 2- é a carga do íon todo. -8 do oxigênio, tem que sobrar 2 negativas. Então, o crômio é 6+. 6+ com -8, sobra 2-. Então, o crômio, porque a gente chama muito de cromo, mas o nome correto é crômio, é uma observação. O crômio está passando de 3+ para 6+. Então, o crômio está se oxidando. O NOx está aumentando. É lógico que se o crômio está se oxidando, o Cl está se reduzindo, o cloro está se reduzindo. Vamos lá. Esse -1 é a carga do íon todo. -2 do oxigênio. Para sobrar uma carga negativa, o cloro aqui está sendo +1. +1 do cloro com -2 do oxigênio, sobra uma carga negativa. +1, e ali ele é 0, o cloro é 0. De +1 para 0 se reduziu. Realmente o crômio se oxidou e o cloro se reduziu, porque o NOx, que era +1, agora passou para 0. Ele ganhou 1 elétron, cada átomo de cloro. O NOx diminuiu. Agora que a gente identificou quem se oxidou foi o crômio, que passou de +3 para +6. Começa balanceando os átomos que não sejam nem oxigênio nem hidrogênio. As regras são as mesmas do meio ácido. Já está balanceado o crômio. Um átomo de crômio, um átomo de crômio. Segunda regra, balancear o oxigênio. 3 átomos de oxigênio, 4 átomos de oxigênio. Está faltando um átomo de oxigênio nos reagentes. Então, acrescente uma molécula de água nos reagentes. O oxigênio já está balanceado.
um crômio, um crômio. 3 oxigênios com 1, 4. 4 oxigênios. Ok. Agora, temos que balancear os hidrogênios. 2 hidrogênios. Se a gente for usar a dica 1, balancear primeiro em meio ácido, né, a gente colocaria 2H+ do lado dos produtos. Mas eu não vou, nessa regra ainda, ensinar como balancear em meio ácido. Já vou logo pela dica 2, tá certo? Então vamos lá. Contando os hidrogênios, quantos hidrogênios tem? Não só tem hidrogênio aqui não, né? Tem 2 hidrogênios com mais 3, 5 hidrogênios. Então, se fosse meio ácido, eu colocaria 5H+ do lado de lá e depois neutralizaria, colocando 5 hidroxilas de um lado, 5 hidroxilas do outro, somando, ficava balanceado em meio básico. Mas vamos usar já a dica 2. Pessoal, eu tenho 5 hidrogênios nos reagentes e não tenho nenhum hidrogênio nos produtos. Eu preciso acrescentar 5 hidrogênios do lado dos produtos. Como é que eu acrescento 5 hidrogênios do lado dos produtos? Se você estiver me dizendo, Alexandre, acrescente 5H2O do lado dos produtos e 5 hidroxila do lado dos reagentes, eu fico simplesmente emocionado, porque é isso que eu vou fazer. 5 hidroxila do lado dos produtos, 5 moléculas de água do lado dos produtos e 5 hidroxila do lado dos reagentes. Quando eu acrescento 5 hidroxilas e 5H2O, na verdade eu estou acrescentando 5 hidrogênio do lado dos reagentes. Do lado dos produtos. Sempre do lado que a gente acrescenta água, é o lado que você está acrescentando hidrogênio. Ok? Então, se você contar aí, nem conte por enquanto, porque ainda tem coisa para simplificar, né? Vamos logo simplificar, depois a gente conta. Por que tem coisa para simplificar? Dá para simplificar 5H2O com 1H2O que tem aqui. Vão sobrar apenas 4H2O do lado dos produtos. Se quiser, já pode acrescentar os elétrons, como eu fiz, então eu teria logo, se fosse uma prova, eu teria logo cancelado aqui. Mas como aí na apresentação cancelei só depois, não interessa. Vamos acrescentar logo os elétrons, já que eu acrescentei. Na oxidação, tem que acrescentar elétrons do lado dos produtos. Né? Para você acrescentar elétrons do lado dos produtos, porque os elétrons são perdidos, conte a carga dos reagentes. Quanto é a carga dos reagentes? 5 cargas negativas. Se a carga dos reagentes é 5, a carga dos produtos tem que ser 5. Tem 2 negativas, estão faltando quantos elétrons? 3. Então foi isso que eu fiz. Acrescentei 3 elétrons do lado dos produtos, ok? Aí agora sim, a ordem dos fatores não altera os produtos, né? A ordem dos caminhões não altera o viaduto. Eu poderia ter cancelado logo 5 água com 1 aqui para sobrar só 4 e depois acrescentar os elétrons, ou acrescentar os elétrons e depois simplificar. A ordem aí não interessa. O que interessa é que você, logicamente, tem que simplificar as águas, as moléculas de água, ou os íons hidroxila que se repetirem de um lado e do outro. E, lógico, tem que acrescentar os elétrons do lado dos produtos no oxidação. Agora sim, vamos cancelar as moléculas de água. 5 com 1, sobram 4 moléculas de água do lado de lá. Pessoal, tá aí a reação toda balanceada. Vamos contar. Um átomo de crômio, um átomo de crômio. 3 átomos de oxigênio com 5, 8. 4 átomos de oxigênio com mais 4, 8. 3 átomos de hidrogênio com 5, 8. 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio. Vamos contar as cargas. 5 cargas negativas, 2 com 3, 5 cargas negativas. Veja, eu usei a dica 2. Eu precisava, vamos recapitular, quantos hidrogênios eu tinha aqui? 3 e 2, 5. Eu precisava acrescentar 5 hidrogênios do lado dos produtos e não desbalancear os oxigênios. Dica 2, coloque 5 moléculas de água do lado que você precisa acrescentar os hidrogênios e 5 hidroxilas no outro. Porque você não desbalanceou o oxigênio, 5 oxigênio, 5 oxigênio. E os hidrogênios, 5 de um lado e 10 do outro. Então 10 menos 5, 5. Você acrescentou 5 hidrogênios do lado de lá. Então, olha, essa dica 2 eu acho espetacular. É verdade que às vezes tem aluno que acha um pouco mais difícil do que a dica 1, porque a dica 1 é moleza total, né? Mas essa dica aqui, quando a gente começa a praticar, ela também fica muito fácil. Tá balanceada a oxidação, ok? E eu balanceei a oxidação só pela dica 2. A redução, eu vou balancear pela dica 1, que balanceia primeiro em meio ácido, depois passa para meio básico, e pela dica 2, ok? Para você ficar desenrolado, indo e voltando. Vamos agora para balancear a redução em meio ácido. Quem se reduziu?
foi o ClO- que se transformou em gás cloro. Meio ácido, você já é doutor, ou doutora, me ajude. Primeiro, balanceia os átomos que não sejam oxigênio nem hidrogênio. 2 cloros, aqui só tem um. Vou colocar 2 ClO- aqui. Ok. 2 cloros, 2 cloros. Vamos balancear o oxigênio. 2 oxigênios do lado dos reagentes. Não tem nenhum do lado dos produtos. Se já tivesse um, só colocaria uma molécula de água. Mas não tem nenhum. Então tenho que acrescentar 2 moléculas de água. Está balanceado o cloro, está balanceado o oxigênio. Como é meio ácido, se tem 4 hidrogênios nos produtos, coloca 4H+ nos reagentes. Está balanceado o cloro, o oxigênio, o hidrogênio. Numa redução, tem que colocar elétrons do lado dos reagentes. Está ganhando elétrons. Olha a carga dos produtos. A carga dos produtos é 0. Então a carga dos reagentes tem que ser 0. Tem 4 positivas e 2 negativas. Então tem que acrescentar mais 2 negativas para poder neutralizar. Coloquei mais 2 elétrons. Que aí fica 2 elétrons com mais 2 negativas, 4 negativas. 4 negativas com 4 positivas dá 0. A carga dos produtos também é 0. Tá aí a semi-reação de redução. Isso você faria no seu rascunho. Não vá colocar isso na prova, porque o cara está pedindo para balancear em meio básico. Alexandre, beleza. Só que está balanceado em meio ácido. Qual é a saída agora? Vamos acrescentar 4 hidroxila de um lado, para ficar 4H2O, e 4 hidroxilas do outro, para não desbalancear a reação, que já está balanceada. Pois é isso que nós vamos fazer. Vamos acrescentar 4 hidroxilas de um lado, 4 hidroxilas do outro. 4H+ com 4 hidroxilas dá 4H2O. E está ali as 4 hidroxilas que sobraram do outro lado. Só que geralmente, depois que você faz isso, tem água ou hidroxilas, né, se repetindo de um lado e do outro. No caso, tem água nesse método. Né? Vamos simplificar 4H2O com 2H2O. Sobra 2H2O. Pessoal, aquela reação que estava balanceada em meio ácido, a semi-reação de redução, agora está balanceada em meio básico. Vamos contar. 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 oxigênios com 2 dá 4, 4 oxigênios. Conte as cargas, tem que estar balanceado também. 2 negativos com 2 negativos, 4 negativos. 4 negativos. Então, Alexandre, eu sei que talvez alguns estejam dizendo, eu sou fã da dica 1. O outro, eu sou fã da dica 2. O outro, eu gosto das duas. Não interessa. O que interessa é que você vai se divertir. Vai saber fazer de um método ou do outro. Está aí a reação de redução agora em meio básico. E primeiro a gente balanceou em meio ácido. Na prova você ia colocar já isso aqui. Né? As semi-reações, que geralmente eles pedem as semi-reações de redução e de oxidação. E já a global, que é quando você soma as duas. As cargas -4 e -4 de um lado e do outro.